No programa de hoje, vamos conversar com o vereador da cidade de Natal, ele que é presidente estadual do Partido Verde, Milcley Leite. Vamos falar a respeito da situação das chuvas na cidade do Natal, como também falar sobre o problema do transporte público e ainda conversar com o vereador sobre a campanha político-eleitoral de 2022. Seja bem-vindo, vereador Milcley Leite, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. E vamos lá para a nossa entrevista. Um prazer tê-lo conosco, vereador. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito desse tema das chuvas, que tem preocupado cada vez mais cidadãos da cidade de Natal, né, moradores de vários bairros, inclusive, mas quando mais populares, né, que enfrentam, devido às condições do bairro, mais problemas, né, e a gente muitas vezes não sabe quando é que essa situação termina, né? Porque há muitos séculos escutamos promessas de prefeitos após prefeitos em relação a essa questão de canalizar as águas da chuva, da drenagem da cidade de Natal, mas na prática o que a gente vê, né, é o problema que está muito colocado a olho nu, né, em boa parte da população de Natal. Robson, a questão das chuvas é uma bênção de Deus, mas porém num bairro que foi construído de forma desordenada e sem o aparato da prefeitura, né, tá presente, e obras mal feitas, e acaba tendo mais problemas. Aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, por exemplo, as ruas estão todas esburacadas, quando dá uma chuva já começa a ceder o asfalto, quando as chuvas maiores, a lagoa de captação ela transborda e aí as pessoas perdem todos os seus móveis. Então a questão da chuva é uma questão bem delicada, porque a cidade ela não está preparada, ela não se prepara, e a prefeitura ela não tem prioridade quanto a isso, que deveria ter prioridade, né? E aí a operação tapa-buraco demora demais, diz que tem que licitar, que só tem uma empresa. Isso é muito complicado, a cidade todinha esburacada, em especial a Zona Norte, né? A Zona Norte, eu acho que sofre mais com isso, ainda é a Zona Norte, por ser uma região muito grande, né? Se fôssemos cidade, seria a segunda cidade maior do estado. Então, é muito complicada a situação. Esse que é um problema muito antigo, né, vereador? Entra ano, sai ano, e é a mesma história. Quando chove, tanto os problemas de alagamento, né, às vezes de invadir as casas das pessoas, como também das ruas sem condição de transitar, né? Às vezes nem carro, muito menos as pessoas também, né? Quando não, algumas cenas que a gente começa a se lembrar, cenas até de barco, né? Como a gente já viu muitas vezes em Natal. É verdade. Então, as chuvas elas realmente têm causado muitos transtornos, mas a culpa é do homem mesmo, né? Que não tem noção de onde a água fazer os caminhos das águas. A culpa é do homem, na verdade, de quem planeja a cidade, né? De quem executa as obras, né? Tem áreas que quando você também coloca asfalto demais, você está impermeabilizando o solo, né? E às vezes quando não se cuida das construções, né? Há a questão do problema social, mas eu acho que não dá, por exemplo, para colocar a culpa na população, né? O poder público, né, precisa ser, sem dúvida, responsabilizado por esses problemas que a gente vive, né? Isso, é o poder público, né, quando eu falo a culpa é do homem, porque eles não preparam o solo para as águas correr para o local certo, acaba não fazendo a tubulação correta, não dando manutenção, e aí também tem o lixo, tem um pouco da culpa da população, mas a maior culpa é do poder público que não planeja, que não resolve os problemas, fica adiando, e aí obras mal acabadas, como aqui o bairro Nossa Senhora da Apresentação, por exemplo, saneamento básico e na Zona Norte ainda não foi interligado, esperando uma lagoa, né, de tratamento que ainda era para ter sido construído antes de fazer o saneamento. Não, fizeram o saneamento, depois a lagoa vai estar pronta em 23, como tivemos agora recente na Caerne, vai estar pronta em 23, mas o sistema todo de tubulação já está todo entupido, então vai ter que refazer tudo de novo. Então, é dinheiro público gasto, né, o dinheiro do povo gasto e vai ser gasto novamente, infelizmente. Vereador Milcley Leite, né? E com relação ainda esse assunto das chuvas, do problema que envolve não só a população da Zona Norte, mas de Natal, alguma iniciativa de sua parte em relação a esse tipo de problema para tentar colaborar com alguma solução, algum tipo de pressão
junto ao poder público, à prefeitura de Natal? Sim, sim. No ano passado, de janeiro até junho, a gente fez um mapeamento, por exemplo, do bairro Nossa Senhora da Apresentação todinho, porque, inclusive, se fosse cidade, seria a quinta maior cidade em população do estado, né? Nossa Senhora da Apresentação. Então, 102 mil habitantes. Então, fizemos um georreferenciamento do bairro Nossa Senhora da Apresentação, no qual identificamos vários pontos de esgoto a céu aberto, e chamamos a Asban, chamamos a CEMOV, CEMURB e CAERN, e a gente conseguiu colocar para que a CAERN fizesse todo o serviço. Né? Tivemos há um mês e quase 2 meses na CAERN, e a CAERN nos prometeu que fará a licitação até dezembro e fará toda a construção novamente, a reconstrução de toda a tubulação novamente, porque está toda danificada, né? As pessoas ligaram clandestinamente também, então tem vários problemas dentro do bairro Nossa Apreensão. Esse, diante de várias reuniões, discussões na Câmara, requerimento, fizemos a discussão com a CAERN, a CAERN chamou para si a responsabilidade, que a prefeitura tinha feito essa obra há muito tempo atrás, 2004, e teve, de lá para cá, não concluiu e não entregou para a CAERN. Nós sabemos que a prefeitura tem que entregar para a CAERN, para depois a CAERN tomar conta, gerenciar. Não foi entregue. Então, a CAERN, quem vai realmente resolver o problema desse esgotamento sanitário, vai ser a CAERN. Vereador Milcley Leite, e com relação a um outro problema, né, que é já há uma precariedade em termos de quantidade de ônibus na cidade de Natal, como também nós sabemos que esse problema do transporte público, né, apresenta deficiência até de linhas. E mesmo com tudo isso, nós temos uma situação agora de retirada de algumas linhas, né, do transporte público, né? Como é que está essa situação hoje na cidade do Natal e especificamente também no caso da Zona Norte? Os empresários, né, o setor, retiraram 30 linhas, né, essa faixa etária de 30 linhas, e assim, eles prejudicaram tanto a população, tanto de uma forma que não deveria ter feito isso mediante o que nós demos, né, aprovamos na Câmara de isenção ano passado para eles, né, de ISS, o governo do estado deu ICMS também. Então, o troco que eles deram para a população foi retirada de linhas. Né? Então, nesse sentido, a gente tem cobrado, a Comissão de Transporte tem reivindicado muitas reuniões, porém não está tendo resultado. Então, e aí a Prefeitura, né, está fazendo uma chamada pública para chamar transporte opcional para repor as linhas que foram abandonadas pelas empresas. E nós estamos acompanhando todo esse processo, tem várias reuniões com todas as cooperativas, Transcope Natal, Transcope RN, Citoparne, para que eles queiram, né, prestar o serviço, repor essas linhas para atender a população. E a expectativa nesse caso é positiva, vereador? Há chance de que de que as pequenas empresas, né, essas cooperativas assumam essas linhas abandonadas pelo sistema tradicional de transporte público? Isso, há uma expectativa, e apesar de que a Justiça determinou que a STU colocasse em operação esses transportes opcionais. Porém, tem um problema muito grave, que é a bilhetagem eletrônica. Não dá para um alternativo ganhar essa chamada pública, se interessar, se não houver a bilhetagem, o aparelho lá. E esse aparelho é das empresas de ônibus. Então, as empresas de ônibus, quem tem é deles, né? A Justiça deu ganho para eles. Mas nós estamos também entrando... Sistema, né, que era para ter sido público, não é, vereador? Isso, esse controle, desde o início, era para estar nas mãos da STTU, né? Como é que o sistema de transporte público de uma cidade, né, que deveria ter um controle, pelo menos, até de fiscalização do sistema de transporte público, deixa nas mãos de empresários, né? E numa situação como essa. E os empresários de ônibus, já sem o processo de licitação, né? Que entra a eleição, se a eleição todo mundo promete, essa história dessa licitação nunca acontece. Do nada, abandona a linha. E ainda cria dificuldade para quem pode assumir essa linha, que são os alternativos, né? Isso, aí nós criamos um grupo de trabalho, né, composto por 2 pessoas do movimento comunitário que estava muito assíduo, está, né, cobrando direto da prefeitura esse controle, por exemplo, e não está tendo. Então, a gente fez a comissão de transporte, comunitários,
Transcope Natal, Transcope RN, Citoparn e SCTU, e juntamos, fizemos uma apresentação desse grupo semana passada na SCTU, que vai acompanhar os trabalhos dessa chamada pública para identificar quais são os carros que vai rodar, se esse carro ele está preparado para receber aquela demanda, a quantidade de veículos, qual é a demanda, né? Tem de pessoas com deficiência, tem que ter o elevador funcionando, então para ver a ordem de serviço, horários, então a gente vai acompanhar, inclusive hoje tem reunião de transporte, né? Hoje, dia 30, e temos dia 6 novamente, mas esse grupo vai acompanhar todos esses problemas. E eu vou ressaltar aqui mais uma coisa que é muita incoerência. Os empresários, eles pedem a isenção novamente, mas eu coloquei uma emenda, não chegou na minha comissão, deve chegar nesses próximos dias, já passou pelas outras comissões, e eu coloquei uma emenda para que, se for dar isenção para as empresas de ônibus, o município tem que ter acesso a toda a quantidade de passageiro que é transportado no Seturne. O projeto está lá, e não chegou na minha comissão ainda, mas coloquei essa emenda porque é mais do que justo. Como é que eu vou dar uma isenção sem saber realmente se há uma deficiência do sistema ou não? Se eles não... E dar uma isenção sem contrapartida, não é, vereador? Não existe. É complicado, né? Isso aí mostra, inclusive, duas coisas, né? Primeiro, o absurdo que foi a mudança na política de preço da Petrobras, que foi implantada por Michel Temer, né? Um dos motivos da queda da presidente Dilma foi esse, do golpe, né? Logo que Michel Temer assumiu, ele implantou essa política de preços novos da Petrobras, que disparou os preços, e o atual presidente Jair Bolsonaro mantém porque quer, né? Está encarecendo tudo, o pão, o ovo, o queijo, o leite, a comida, né? O transporte público, e aí você pode até zerar os impostos de tudo, mas continua subindo do jeito a gasolina, o diesel, né? Que é de uma maneira tão descontrolada, né? Que gera esse tipo de problema. Então, você isenta, mas o problema permanece. E aí quem paga o pato? A população, né? Que é quem mais precisa. Então, é verdade. Então, a gente vê que as empresas elas não têm cumprido, né? Elas não têm cumprido. Quando a gente dá isenção, eles não cumprem. Contrapartida, tira mais transporte. E aí, a dificuldade é agora. E nós precisamos que o município tenha força. Por isso que a gente colocou essa emenda lá, encartamos essa emenda, para que o município tenha o controle da quantidade de passageiro que é transportado em Natal, para ter a noção se pode dar isenção ou não. Então, a gente precisa ter esse controle. Então, o município, mais do que justo, também entrou na justiça para trazer essa bilhetagem de volta, instigado por nós da comissão, que não temos parado de forma alguma, porque nós aqui estamos aqui para defender os direitos das pessoas, que as pessoas tenham qualidade de transporte. Então, nós vamos ter. Com a licitação é que vamos realmente resolver também, Robson, esse problema todo, porque vamos passar a ter ônibus novos, vamos passar a ter regras e punições para essas empresas que não cumprirem as ordens de serviço, que são os horários nos Assim terminais. esperamos, né? E também acho que já está mais do que na hora, né, da cidade do Natal, né, tem condição para isso, de fazer investimento, né, de atrair empresas para isso, do VLT, né, um metrô de superfície na cidade do Natal, nas principais vias, né, para onde você vai, em qualquer parte, boa parte do mundo inteiro e outras cidades mais desenvolvidas ou iguais a Natal, você tem metrô, você tem tanta coisa, né, e aqui a gente ainda fica refém desse tipo de empresa enfrentando esse tipo de problema, né, e algo que não precisaria cavar buraco, como se diz, né, uma obra mais simples de se fazer, e não há justificativa, né? Natal já com a idade que está, com a população que tem, ainda permanecer com esse tipo de problema. Está na hora de converter esse transporte público, pelo menos nas linhas principais, né, para algo que seja mais rápido, mais ágil, né, como o metrô de superfície. Vereador, e eu gostaria de ouvir uma palavrinha a respeito das eleições de 2022. Me parece que o seu nome está colocado como pré-candidato a deputado federal, é isso? Isso, nós estamos colocados aí, né, esperar o julgamento aí das pessoas, mas aproveitando esse momento, né, dizer que a Zona Norte, por exemplo, não tem nenhum federal colocado à disposição para o povo que mora na Zona Norte, que trabalhe na Zona Norte, né, que mora há muitos anos, como eu moro há 30 anos já, né, e também motorista de transporte, muitos anos também na Zona Norte. Então, a gente conhece nas necessidades, por isso nosso nome está colocado à disposição do povo, que o povo julgue, né? Porque o povo saiba que há um campo muito grande,
Há muitos federais, né, no nosso estado, mas o nosso bairro sempre foi abandonado de políticas públicas, de emendas, né? E nós sabemos que em Brasília tem quase 15 milhões de emenda por ano, né? Quase 60 mil em 4 anos. Então, dá para se fazer E o muita que é coisa. que vai de emenda para a Zona Norte, né? E isso, nada, zero. A Zona Norte é abandonada de infraestrutura, e aí não tem geração de emprego, renda, os jovens têm que, todos, né, grande maioria, tem que morar na Zona Norte e trabalhar na Zona Sul. Isso não é justo, né? Apesar de conta, afinal de contas, nós somos, se fôssemos cidade, seria a segunda cidade maior do estado, então merece um pouco de respeito, merece ter um federal que possa destinar essas emendas, né? Para construir muitas creches, para as mães colocar seus filhos e trabalhar, ajudar na renda de casa, para ter muitas unidades de saúde para que as pessoas não fiquem fora de área, né, para ter uma infraestrutura, para trazer, né, também empresas para a Zona Norte que as pessoas possam trabalhar. E aí o federal tem essa prerrogativa, né, de trazer emendas concretas, né, para aquela região que é a Zona Norte. Lógico, federal, por exemplo, eu moro na Zona Norte, mas não irei trabalhar só para a Zona Norte, irei trabalhar para Natal inteiro, para o Rio Grande do Norte inteiro. Mais especial, como moro na Zona Norte e sou conhecedor de todos os problemas de todas as comunidades da Zona Norte, sei a dificuldade que é enfrentada pelo povo, né, no dia a dia, com a buraqueira, com falta de infraestrutura. Né? Muito bem. E para finalizar, vereador, uma palavra em relação a como é que você está vendo o quadro, né, eleitoral, né, rumo a essas eleições para 2022, né, para presidente da República e para governador do estado. A gente entende que nós precisamos, né, avançar. O nosso Brasil está muito atrasado. Nós estamos vendo aí os preços dos combustíveis, como você já mencionou, o botijão de gás. O assalariado hoje não consegue mais cozinhar no bujão de gás, tem que cozinhar, voltar a cozinhar a lenha. Muita gente voltou a cozinhar a lenha. Eu tenho esse E conhecimento. nós estamos num retrocesso grande. Nós tivemos uma pandemia e o governante, né, o presidente da República, não entende isso, né, que as pessoas passaram por pandemia, foram desempregados e ainda mais aumentando os preços, né, da cesta básica. Ninguém consegue. Vai no supermercado, quem comprava 500 hoje só compra o que o material, toda a cesta básica comprava 1 ano atrás, 2 anos atrás, só compra com R$ 1.000, R$ 1.500. Então não consegue mais nem comer, né, e nem cozinhar, e não consegue andar por conta dos preços dos combustíveis também, então tem deixar o carro em casa ou vender, e alguma coisa tem que se fazer. Então, nós vemos com um cenário, né, acho que Lula tem tudo para reverter essa situação, acho que o candidato mais forte, né, é Lula, então nós devemos encampar essa batalha para trazer de volta a dignidade, né, do trabalhador e das trabalhadoras, de todo o povo, né, do Brasil. Precisamos resgatar essa história novamente a nível federal. A nível estadual, A nível estadual. a nível estadual nós temos a governadora, né, que tem feito, né, um bom trabalho, que tem feito, pago a folha aí dos Pagou servidores, as né? 4 folhas atrasadas, né? Isso, então tem feito um bom trabalho, colocado o Rio Grande do Norte nos eixos, como deveria ser, né? Está pagando em dia, então o time que está ganhando a gente não pode mexer não, porque senão há um desastre. Então a gente tem que continuar trabalhando para que o Rio Grande do Norte cresça, desenvolva e tenha geração de emprego e renda, e a gente continue crescendo, girando. O nosso Rio Grande do Norte tem que girar o dinheiro, empregar e contratar mais gente. Muito bem, quero agradecer a participação do vereador de Natal, presidente estadual do Partido Verde, do nosso Espaço Cidadão, Milcley Leite, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Robson, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição aí, assim que for convidado. Obrigado. Obrigado, vereador.